Oi, pessoal, estamos de volta. Na última aula, nós vimos como somar os vetores que estavam na mesma direção e mesmo sentido, e também os vetores que estavam na mesma direção em sentidos opostos. Então, agora nós vamos fazer o exemplo desse conteúdo. Vai estar disponível para vocês todos esses PowerPoint lá na sala do Classroom. Então, vamos lá. Nosso primeiro exemplo. Sobre o bloco da figura abaixo, são exercidas as forças F1, F2, F3 e F4, de módulos 20 N, 30 N, 25 e 35 N, respectivamente. Determine o módulo da força resultante exercida pelo bloco. Então, o bloquinho é esse daqui. Então, ó, lembrem-se, essa setinha em cima do F1, do F2, F3 e F4 significa que a força é uma grandeza vetorial. Então, e outra coisa, quando aparece essa palavrinha aqui, ó, respectivamente, quer dizer, é nessa ordem. Então, ó, qual é o módulo de F1? 20 newtons. Qual é o módulo de F2? 30 newtons. E assim sucessivamente. Então, nós queremos saber qual é o módulo da força resultante exercida sobre esse bloco. Porém, eu vou falar mais que o módulo, tá? Depois lá no final vocês vão ver. Mas enfim, olhem aqui. Então, nós temos F1, F2 e F3. Vamos considerar o F4 também. Qual é a direção dessas quatro forças? As quatro forças estão na direção horizontal. Porém, há uma mudança no sentido. Então, F1, F2 e F3 todas estão na direção horizontal, no sentido para a direita. Agora, a força F4, ela está na direção horizontal e no sentido para a esquerda. Então, como nós vamos resolver isso? Antes de eu mostrar como vocês resolveriam aí no caderno, vamos usar o nosso simulador. Eu coloquei aqui os valores de F1, F2 e F3. Todas elas são horizontais e estão apontadas para a direita. Então, lembra que eu disse, ó, quando nós temos vetores mesma direção e mesmo sentido, a gente soma. Então, ó, esse vale 20, esse vale 25, esse vale 30. Então, olha aqui, ó. Então, ó, o módulo de A, que é o nosso F1, né? A gente chamou de F1 aí, é 20. O módulo do F2 é 25 e do F3 é 30. O contrário, né? O F3 é 25 e o F2 é 30, mas não faz diferença, né? Essa ordem. Aí, coloquei todos eles aqui. Olha o vetor soma, 75. Então, esses 75 newtons é a nossa resultante? Não, não é a nossa resultante. Porque falta o F4. Então, ó, nós somamos aqui. O que nós fizemos primeiro? Somamos todas as forças que estavam para a direita, né? Então, F1, F2 e F3, a gente somou. Deu esse valor aqui, 75 newtons, no nosso caso. Porém, não é só isso que a gente precisa. Essa soma deu 75, a gente vai olhar aqui. Quanto que vale o F4? O F4 vale 35, então é só subtrair esse valor. Então, 75 menos 35 dá 40 newtons. Mas olhem aqui, ó, eu resolvi para vocês também, né? Como que a gente vai fazer isso aí no caderno? Usando o simulador, beleza, mas como que a gente vai fazer aí no caderno? Então, aqui, ó, eu coloquei a representação, a mesma figurinha, F1, 2 e 3, e F4 aqui para a esquerda. Então, eu tirei os dados, qual é o tamanho, qual é o módulo, qual é a intensidade de cada um desses vetores, coloquei aqui. Então, ó, a soma é vetorial, E eu vou chamar de F a força resultante. Pode ser R, FR, não tem problema, desde que você identifique o que é a sua força resultante. Vetorialmente, é isso aqui que nós estamos fazendo, ó, a força resultante na forma vetorial, ou seja, eu vou ter o módulo, a direção e o sentido. É eu somar todas essas forças aqui, ó. Tô somando. Ah, mas F4 tá para a esquerda. Calma. Depois, nós queremos encontrar o módulo dessa resultante. Então, a gente representa o módulo com o vetor entre essas duas barrinhas, né, que representa o módulo, que é a mesma coisa da gente tirar a seta. Então, se eu tenho a grandeza que representa a representação da grandeza sem a seta, significa que é o módulo. Então, isso é módulo, isso também é módulo. Qual que eu uso? Tanto faz. Agora, para fazer essa soma, a gente já vai levar em consideração o sentido desses vetores. Então, de F1 até F3,
Essas três forças, elas estão apontadas para a direita. Então, para a direita é o sentido positivo, do crescimento de x. Então, todas elas são positivas. Então, ó, F1 não tem nada aqui, mas é mais. Mais F2, mais F3. F4 eu posso somar vetorialmente com essas três aqui, porque elas estão na mesma direção. E qual é ela nesse caso? Direção horizontal. Só que o sentido dela é para a esquerda. Se o sentido é para a esquerda, aparece esse sinalzinho de menos. Então, esse sinal de menos, qual é o significado dele? Que o sentido dessa força F4 é para a esquerda. Então, percebe que aqui no módulo, ó, é 35 newtons, é o valor, é a intensidade, é o tamanho da seta. Então, pronto. Daqui para cá, a gente substituiu os valores, né? F1 valia 20, o F2 30 newtons, o F3 25 newtons e o F4 35. O menos, por quê? Porque ele está para a esquerda. Então, foi o que a gente fez lá no nosso simulador. 20 mais 30 mais 25 dá 75, menos 35, 40 newtons. Esse exemplo, ele pediu apenas o módulo. Então, sua atividade, ela acabou aqui, ó. A sua resposta. A força é igual a 40 newtons. Só que, como a gente está fazendo o primeiro exemplo, eu vou colocar a resposta de uma forma mais completa. Então, ó, o módulo, a intensidade dessa resultante, dessa força resultante, é de 40 newtons. Qual é a direção horizontal? Não poderia ser outra. Os 4 vetores estão na direção horizontal, então a resultante também deverá estar. Então, ó, a direção dessa resultante é horizontal e o sentido é para a direita. Agora, como que nós sabemos isso? Como que a gente verifica aqui na matemática que é para a direita e não para a esquerda? O módulo aqui da força ficou positivo, ficou 40, positivo. Então, quando ficar positivo é para a direita, se ficar negativo é para a esquerda. Tudo bem, gente? Então, esse é o nosso exemplo aí das grandezas vetoriais e de como nós fazemos a soma de vetores que estão na mesma direção, sentidos opostos e também os mesmos sentidos. Espero que tenha ficado claro. Vai ter algumas atividades agora para vocês lá no Classroom. Então, até a próxima!